Agradecer ao Matias aqui pelo convite, a FEPAM. Muita honra a gente veio representar aqui a secretária Magda, a secretária Camardelli, nosso presidente Renato. Hoje veio eu como diretor técnico, Gabriel Ritter, mas também me acompanha o Cristiano, o chefe do departamento Agro Silvio Pastoril, junto com a Giovana, que é a chefe do departamento de licenciamento de culturas perenes. Então, a gente veio falar um pouco desse apanhado. Acho que o título aqui de Novo Ciclo, eu acho que ele reflete muito a realidade. A gente está vivendo um novo momento do cultivo das florestas plantadas no estado do Rio Grande do Sul. Isso envolve não só marcos legais, novos marcos legais, mas também, como já foi dito, grandes plantas industriais que vêm a ser instaladas aí dentro do estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu vou começar. Eu acho que no painel anterior já falaram um pouco do zoneamento ambiental da silvicultura. Não é um zoneamento que foi muito bem elaborado, com uma participação muito grande do setor produtivo, né, dos órgãos de controle e dos profissionais da FEPAM, que puderam acompanhar a evolução desse trabalho. E esse trabalho ele já vem com uma mudança de conceito. Então, por muitas vezes a gente escutou aqui um pouco da questão do eucalipto consome água e aquela discussão antiga por dizer o apocalipto, né, na questão de ser um demônio dos desertos verdes. Não é? Então essa época existiu e só se combate a desinformação com informação. Então é um estudo muito complexo, é um estudo muito técnico que foi elaborado a ponto de ser completamente defensável em qualquer das instâncias que ele seja questionado. Tão complexo que foi acompanhado para e passo pelo Ministério Público, o qual chancelou também a sua última publicação, né, com a resolução que foi aprovada esse ano. Então ele teve a primeira revisão na questão hidrológica, lá então nos anos de 2023 foi aprovada a primeira parte da revisão. Essa primeira parte da revisão é que ela desmistificou justamente essa questão do consumo de água, não é? Então se viu que tinha sim possibilidades de ampliar áreas de plantio dentro do estado do Rio Grande do Sul sem comprometer a segurança hídrica. E depois, no ano agora de 2025, foi a segunda parte, onde foi estudada exaustivamente a questão da mudança do conceito de distanciamento e tamanho de maciços para, sim, conectividade e permeabilidade. Então, esta mudança de conceito, então, quando a gente vê alguém, especialistas, defendendo uma tese, para a gente construir uma nova tese, ela tem que estar muito bem fundamentada. Isso foi feito ao longo do zoneamento, o qual teve um grande apoio de todos os setores que são representados dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Mas eu tenho que fazer também aqui um reconhecimento público ao deputado Público, aí como presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura, que teve uma atuação muito importante para a gente chegar nesse resultado. Digo que durante a elaboração existem diversos momentos de convergência, mas também existem os momentos de divergências. E os momentos de divergências a gente também tem que manter a nossa posição, e como eu sempre digo, não é feio divergir, feio é não conseguir conversar. Não é? Então a gente diverge em determinados momentos também. Acionei o deputado Búrigo, né, disse: Búrigo, a gente precisa que o setor entenda, precisa fazer essas contratações para o produto ficar melhor. Então o Búrigo também internalizou isso com o setor, o que proporcionou ter um produto que hoje a gente consiga ter todas as seguranças na aplicação dele. Bom, terminado o zoneamento, a gente vai passar um pouco da discussão aqui de questões legais. Certamente o Búrigo vai aprofundar, porque tem muita interação com a Assembleia. Mas a gente teve alguns fatos ao longo dos últimos anos, que foi a questão que a Paula aqui da Farsul já comentou, que foi a retirada do rol das atividades potencialmente poluidoras da questão da silvicultura, mas também ao longo agora deste ano, já no segundo semestre, a gente teve a aprovação do novo marco do licenciamento federal. Então esse novo marco federal ele já traz atividades que serão consideradas isentas, né, a partir de fevereiro, porque essa nova legislação ela traz aí 6 meses para fazer a implementação, e esses 6 meses é um tempo que o Estado, né, criou aqui um grupo de trabalho, né, ao qual tem representantes tanto da Secretaria quanto da FEPAM, né, ao qual também estou coordenando esse grupo, que é para fazer uma grande varredura nas normativas estaduais que estão conflitando com essa nova norma federal. Então a nossa ideia é que dentro de um prazo aí de 60 dias a gente consiga chegar com um produto que seja
todas as alterações que a gente tem que fazer, seja a nível de legislação. Então, esse produto a gente vai apresentar aí para a secretária Marjorie todas as alterações necessárias. O que seriam? Vamos ter alteração legislação estadual, e aí, Burgo, a gente vai precisar muito da ação do parlamento também para fazer a adequação das nossas normas às normas federais. A gente vai ter resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que vão ter que ser revistas, adaptando-se a novo marco federal. E também terá o que a gente chama de intramuros, que são portarias, né, instrução normativa, seja ou só da FEPAM, ou seja conjuntas, que isso também tem que ser alterado para estar com todo o balizamento junto à legislação federal. Por que isso é importante? Por que essa fala é importante? Porque o Estado já tomou uma decisão, e a decisão é: nós iremos se adaptar para evitar qualquer tipo de conflito jurídico em cima das novas normas vigentes. Então, se nós formos pegar o licenciamento ambiental, nunca existiu uma lei federal que balizasse essa temática, não é? A nível de Brasil. Sempre foram regrados através de resoluções, seja do CONAMA, seja outros tipos de resolução. No momento que a gente tem uma lei federal, o Estado não pode ser contrário a essa lei federal. Então, o setor da silvicultura que aqui a gente está conversando é um setor que já largou na frente, porque já existe essa discussão, não é, dentro do parlamento, inclusive com uma proposição de lei aqui também da frente do parlamentar pelo deputado Burgo, a qual a FEPAM e a SEMA já avaliaram também, já contribuíram, justamente já indo nesse mesmo sentido de que, bom, não sendo mais uma atividade potencialmente poluidora, hoje já com o código novo marco a ser estar em vigor a partir de fevereiro, né, tende aí o Estado do Rio Grande do Sul já transformar esse licenciamento num cadastro, o que também nos dá todo o conforto. E o que eu acho importante quando a gente fala que muda de licença e vai para cadastro, a Paula foi muito feliz no comentário dela, são documentos e instrumentos da política de meio ambiente complementares. O teu zoneamento, ele é complementar a um eventual cadastro, que a gente consiga dizer, bom, o Estado do Rio Grande do Sul está desenvolvendo essa atividade conforme as melhores práticas do meio ambiente, preservando de fato o que o zoneamento está nos dizendo, quais são as áreas que é importante preservar. Não é? Então isso a gente vai ter esse instrumento que vai nortear o desenvolvimento dessa atividade. E eu digo isso porque a gente também acompanha outros estados, e o zoneamento ambiental da silvicultura, que por outrora foi vilão, Léo, ele pode ser o escudo do setor, porque outros estados eles estão sendo questionados o porquê que não existe um zoneamento para esse tipo de atividade, porque acaba tendo a falta de conectividade, às vezes, de corredores ecológicos, que é coisas que foram estudadas dentro desse zoneamento. Então, o Estado do Rio Grande do Sul também já parte na frente com esse documento firme. E eu acho que a questão de ter um GT permanente, ele reforça o dinamismo do setor. É um setor que tem que estar constantemente se adaptando às normativas legais. Então, esse GT que é permanente do Conselho, a gente consegue ter toda essa questão dinâmica da vida real, tentada a vida legal se adaptar a ela. Então, acho que isso fica de muito conforto, né, para o Estado do Rio Grande do Sul e para vocês que estão empreendendo nessa área. Também quero aproveitar que, em que pese se tenha um zoneamento da silvicultura, em que pese se vai ter um cadastro ambiental e não mais um licenciamento, em nada desobriga cumprir as outras normas ambientais. Então, hoje de tarde, já convido a todos, terá a palestra da Giovana, que vai tratar sobre as autorizações de uso alternativo do solo. Então, uma questão é tu transformar um determinado cultivo por um outro cultivo seguindo uma norma, e a outra é tu transformar um campo nativo numa área produtiva. Isso continua sendo necessária a sua devida autorização, que é uma atribuição da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, o qual hoje à tarde a gente terá aqui um painel também, que será explicado as diretrizes técnicas e qual que é a forma de se requerer este documento. Então, existe sim possibilidades, né, mediante aí qual seja os pré-requisitos aí que tem que ser estabelecido para se solicitar e requerer esse pedido junto à FEPAM. E se autoriza eventual supressão, ou conversão para uso alternativo do solo, naquele imóvel que tem o cadastro ambiental rural, né, já inscrito. Então, são dois instrumentos. Então, eu acho que é importante que a gente está num fórum de formadores de opinião, quando a gente falar que não existe mais licenciamento, é diferente de não existir controle.
porque a gente vai continuar efetivamente mantendo o controle sobre as áreas de preservação através do cadastro ambiental rural, das reservas legais. Quando for supressão de vegetação nativa, vai ter que ter autorização e vai continuar tendo fiscalização. Então, acho que num fórum desses é importante a gente balizar essa informação para não termos a sensação de que ali fora não existe mais controle. E existe um controle forte, né? E digo também para vocês, hoje a gente é tão demandado por ações de denúncia quanto também de satélite. Então, é muito comum, aqui o Cristiano depois pode até complementar, mas são centenas de relatos que chegam por satélite. Então, toda a movimentação de solo exposto, isso chega para nós também através de denúncia, a gente também tem que averiguar. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que deixar claro, principalmente para os órgãos de controle, que o controle efetivo da atividade continuará sendo executado. Então, como eu disse, a FEPAM é um grande órgão de execução da política, né? Então, todas essas normas aqui que eu citei, a gente vai, seja parlamento que vai ser revista, ou dentro do Conselho Estadual, a gente vai precisar ajustar para a gente já estar nessa nova fase ou novo ciclo do segmento. Acho que foi citada aqui a última apresentação da CMPC. Acho que também é importante eu trazer o relato. Todo esse complexo do projeto Natureza, ele está em tramitação hoje junto à Fundação Estadual. A gente tem um grande grupo de trabalho, porque são diversos licenciamentos que envolvem esse complexo. Tem a planta industrial, e como já foi mostrado aqui, é uma planta modelo, né, a nível de mundo. Eu acho que é o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. E a gente está tratando com o caráter especial que ele é. Então tem um grupo de trabalho formado e já em análise avançada desse processo. Mas não é só a planta industrial. E aí eu acho que um reforço é importante a gente chegar sempre com a informação antes da desinformação. A planta da CMPC, como já foi dito, ela absorve carbono, né? E vocês viram um modal de transporte também dessa planta, que é o grande diferencial, que ela está além da planta industrial da Barra do Ribeiro. A gente vai ter o porto aqui em Pelotas que está sendo reformado, que vai levar então a matéria-prima bruta para a planta da Barra do Ribeiro e que volta também para o porto aqui de Rio Grande para fazer a exportação. Todos esses complexos, então, seja a ampliação do porto de Rio Grande, né, a ampliação do porto de Pelotas, a própria planta industrial, a linha de transmissão e a rodovia de acesso, todo esse complexo está em fase de licenciamento conosco, não é? Mas sempre assim com todo o zelo ambiental necessário. E quando a gente fala em zelo ambiental, é outra questão importante. A licença da FEPAM, quando ela é emitida, ela foi preenchidas todas as lacunas passíveis de questionamento. Ou ao menos buscamos preencher a totalidade. Isso vocês podem ver que raramente, mesmo que questionadas via Ministério Público Estadual, ou via Ministério Público Federal, ou via qualquer associação que entre no judiciário para questionar, são licenças que buscou, ao longo da análise, preencher completamente as lacunas. Então, essas lacunas tornam uma licença muito defensável. Então, por vezes, alguém questiona, mas a FEPAM está sendo preciosista, aqui está me pedindo de novo essa informação, está me pedindo aquela outra informação. A gente pede informação porque aquela informação não está clara no processo, e para ter um parecer favorável, a gente precisa preencher todas essas lacunas para dar segurança ao processo. E segurança, depois de emitida essa licença, nós estamos do mesmo lado do balcão, né? Tanto o empreendedor quanto o órgão público vai defender aquela licença que foi emitida, que a gente consiga ter todos os desfechos aí da atividade de serem implantados no estado do Rio Grande do Sul. Só talvez aqui um último comentário. Eu acho que de trazer informação, eu acho que é muito importante. Eu estive ontem num evento de mineração na Federação e também tem grandes projetos de mineração, seja de ouro ou outros metais aqui no estado. E quando fala em mineração de ouro, nas primeiras perguntas já começaram, mas então vai ter contaminação de mercúrio no recurso hídrico, então vai ter uma nova Serra Pelada aqui no estado. Então, as empresas já começaram uma comunicação, já fazem 6 anos que estão comunicando à sociedade justamente para evitar a desinformação. Então, nesses fóruns que a gente está, é importante que vocês levem a mensagem. Não existe descontrole na atividade de silvicultura, muito pelo contrário, existe outro instrumento de controle, e uma vez viabilizado uma planta como a da CMPC, tenham a certeza que foi uma licença
que foi muito bem estudada, muito bem pensada e muito bem emitida e é muito bem defensável. Então, Búrigo, de minhas palavras iniciais seriam essas. Esse vai ser o pessoal da SEAP que prossegue agora com a apresentação. Matias.